Preciso te contar uma coisa que parece exagero, mas não é. Existe um livro lido por milhões de cristãos que ensina o seguinte: você pode perder a recompensa de Deus sem fazer nada, sem falar nada. Só pensar algo errado sobre seu líder já seria o suficiente. E isso está escrito, e eu vou te mostrar onde. E esse não é um livro qualquer, esquecido numa prateleira. Esse é o livro que pregadores citam em púlpito, que vira tema de seminário inteiro, que já foi base de eventos sobre honra que talvez você mesmo já tenha participado. É o segundo título da nossa série, Biblioteca do Controle. E adiantei ele justamente por isso. Quanto mais o ensino se espalha, mais urgente é examiná-lo. Hoje a gente abre com A Recompensa da Honra, de John Bevere. Diferente do livro anterior, onde falou de rebelião, Absalão e até de feitiçaria, ele fala algo que parece totalmente positivo: honra. E honra é bíblico. Pedro escreveu, 1 Pedro 2,17, honrai a todos, honrai o rei. Então você pode me perguntar, onde está o problema? O problema é que o livro constrói, a partir desse conceito verdadeiro, um sistema de recompensa. E nesse sistema, a sua intimidade com Deus passa a depender de como você trata pessoas em posição de autoridade. É algo relacionado à teologia da prosperidade, só que em vez de ligada à oferta financeira, está ligada à sua atitude com o líder. Vamos analisar alguns problemas aqui, tá bom? Primeiro que a gente pode destacar é que o livro apaga uma distinção que a Bíblia faz com cuidado. Honrar uma pessoa é tratá-la como valiosa. E isso a gente não discorda, a Bíblia ensina, mas o livro vai além. Olha só o que ele escreve na página 48. Honrar a autoridade é submeter-se à autoridade. Desonramos a autoridade quando não nos submetemos a ela. Olha o que aconteceu. Honra deixou de ser atitude de coração e passou a ser obediência de fato. Isso significa que, nesse sistema, é impossível honrar um líder e discordar dele ao mesmo tempo. Os dois não podem coexistir. Mas a Bíblia tem um exemplo claro do contrário. Daniel honrou o rei da Babilônia, chamou-o de majestade, serviu na corte com excelência e ainda assim se recusou a desobedecer a Deus quando o rei mandou o contrário. Daniel honrou sem se submeter no ponto em que importava. O livro não tem categoria para isso. O segundo problema talvez seja o mais grave desse livro. O livro propõe 3 categorias para o seu futuro com Deus: pleno galardão, recompensa parcial e nenhuma recompensa. E qual critério que decide em qual categoria você cai? Quanto você honrou autoridades. Até aqui, alguém poderia pensar, tudo bem, isso é sobre minhas ações. Mas o livro vai mais longe. Ele analisa os fariseus e escreve, página 28, desonraram a Jesus apenas com os seus pensamentos. Pensamentos não pronunciados. E concluiu que eles não receberam nenhuma recompensa por causa disso. Pensa no que isso ensina na prática, para quem lê esse livro. Seus pensamentos críticos sobre um líder já bastam para te colocar na categoria de sem recompensa. Isso não é mais ensino sobre comportamento. Isso é vigilância sobre a sua mente e contradiz o fundamento do Evangelho. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. A relação com Deus é de graça. Quando ela se torna uma planilha de honra prestada a homens, deixou de ser graça. Terceiro problema. Para justificar honrar mesmo líderes maus, o livro recorre a 2 exemplos: Faraó e Nabucodonosor. O argumento é: Deus mesmo disse a Faraó: eu te levantarei. Então toda autoridade, mesmo perversa, deve ser honrada. Mas esses textos em Romanos 13 e em Êxodo falam de autoridade civil, sobre não pegarem armas contra o governo, sobre pagar impostos. Eles não falam sobre suprimir seu discernimento diante de quem lidera a sua vida espiritual, pastoreia sua família, aconselha suas decisões mais íntimas. Misturar essas 2 categorias, autoridade civil distante e liderança espiritual próxima, é o mesmo erro de leitura
que vimos no primeiro vídeo da série. Faraó escravizou um povo inteiro. Isso não é modelo bíblico de relação entre um cristão e seu pastor. Quarto problema, e guarda esse padrão, porque ele vai voltar a aparecer nos próximos vídeos dessa série. O livro usa a história de Ana, que honrou o sacerdote Eli, mesmo ele sendo um homem corrupto, e Deus a recompensou com um filho, Samuel. Até aqui tudo bem, é uma bela história de fé, mas olha a conclusão que o livro tira dela. Página 47. Isso teve pouco a ver com o que Eli fez, mas teve tudo a ver com a forma como Ana lidou com o homem que estava acima dela em autoridade. Sentiu o movimento? O comportamento do líder corrupto vira irrelevante. O que importa é só a sua reação a ele. E olha que ironia, na página anterior do próprio livro, ele cita o que Deus disse sobre Eli, e os pecados dele e de seus filhos jamais seriam perdoados. Então o próprio autor registra um julgamento divino gravíssimo sobre Eli, e 2 frases depois conclui que isso teve pouco a ver com o caso. O texto se contradiz. Isso é exatamente o que ensina a vítima de uma liderança abusiva a nunca responsabilizar quem abusou, só a avaliar a própria atitude. A Bíblia não isenta líderes corruptos de julgamento. Ele foi julgado por Deus duramente pelos seus próprios pecados. Isso está no mesmo capítulo. Honrar uma posição não significa fingir que o comportamento de quem ocupa essa posição não importa. Agora, como sempre, a gente precisa ser justo. Honra é mandamento bíblico. Gratidão, respeito, reconhecimento por quem serve. Tudo isso é real e bom. Paulo disse aos romanos, a quem honra, honra. No capítulo 13, verso 7 de Romanos. O problema nunca foi honrar pessoas. O problema é transformar honra numa moeda que compra a bênção de Deus e protege líderes de qualquer responsabilidade. Existe um limite até para a honra dada a quem ocupa a posição mais alta imaginável? Paulo respondeu isso de um jeito chocante. Ele disse que mesmo um anjo do céu, a mais alta autoridade espiritual que você pode imaginar, não está isento de ser confrontado. Ele disse aos Gálatas no capítulo 1, no versículo 8, mas se mesmo um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja maldito. Se um anjo não tem imunidade automática à verdade, nenhum pastor, líder ou apóstolo tem. Você pode honrar uma pessoa sem terceirizar seu juízo para ela. As duas coisas não são opostas. E olha que padrão está se formando nessa série. No primeiro vídeo, vimos lealdade e deslealdade, ensinando que discordar é deslealdade. Hoje, a recompensa da honra, que ensina que até o pensamento pode te custar a bênção de Deus. 2 livros, 2 embalagens diferentes, a mesma gaiola por dentro. E essa biblioteca tem mais títulos para abrir, hein? Então eu quero deixar aqui uma palavra para você. Honre seus líderes. Agora honre de verdade, com gratidão, com respeito, com submissão nas coisas que são da ordem de Deus. Mas nunca entregue sua consciência como moeda de troca para a aprovação de Deus. Porque a aprovação de Deus você já tem pela graça em Jesus. Ninguém pode vender de volta para você o que já é seu por direito. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui se você já ouviu uma pregação ou participou de algum seminário baseado nesse livro. Compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque essa biblioteca ainda tem vários títulos para abrirmos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom!